desenvolvamente sobre o direito dos autistas. Sou Luana Souza, psicóloga, e estou aqui com a advogada Juliane. Você poderia se apresentar? Olá, pessoal. Me chamo Juliana, sou advogada especialista em direito civil. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os direitos dos autistas. Temos algumas perguntas que trouxeram pra gente e a gente vai começar te perguntando quais são os desafios e perspectivas da educação inclusiva. Estou aqui com as perguntas que eu tenho para te fazer. Então, essa parte a gente pula. E você corta. Vou cortar, vou deixar tudo. Vai deixar tudo depois. Então vamos lá. A primeira questão é a educação inclusiva, né? Então, de acordo com essa lei, que é a 12.764 de 2012, é direito do autista ter uma educação inclusiva num colégio de regular, mas dependendo do laudo, né, da necessidade da criança, ele terá direito a um professor auxiliar, sendo em colégio particular, sem qualquer custo para os pais, e sendo na rede pública de ensino, também é um direito da criança autista, de acordo com o laudo. Só que a gente precisa estabelecer uma questão que é muito importante. Os médicos, nesse caso, eles são muito importantes, pois no diagnóstico, seja do pediatra, seja do neuropediatra, é muito importante que seja colocado tudo que a criança necessita, inclusive o médico auxiliar. Então, no laudo, tem que constar a necessidade do médico, do professor auxiliar, né? Do terapeuta auxiliar, para que essa criança tenha esse auxílio na sala de aula. E esse auxílio é de forma individual, não é bem uma babá para a criança. É realmente uma educação inclusiva, né? Que faça com que a criança aprenda no tempinho dela, né? No tempo dela, mas que ela consiga estar de acordo com a turma, inclusa realmente. O que a gente viu muito lá na live que a gente fez é que na prática, a prática é muito diferente do que a gente só falar, né? É direito, é isso. Sim. E que a prática é um pouco mais difícil, mas de fato é um direito. Então, sendo um direito, os pais podem sim buscar, porque se está ali na lei, tem que se fazer cumprir, entendeu? Sim. Você falou sobre ter, quando o médico precisa ter ali que a criança tem essa necessidade de ter mediação. Eu recebo o laudo, né? Vem o laudo escrito ali, o diagnóstico da criança e as terapias que ela precisa. Então, vem os profissionais e as quantidades de terapias ali escritas. Geralmente vai vir terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, eles vão colocando isso. Mas a questão da mediação nem sempre tem. Aí, no caso, quando não vem, o que a pessoa faz? Retorna no médico e pede para que é o ideal, porque é necessário esse laudo. Esse laudo, ele é... Para que realmente esse direito seja efetivado, ele é de suma importância. Então, é preciso sim estar no laudo, constar a necessidade da criança, entendeu? Então, já tem aí essa informação. Se não tiver ali por escrito essa necessidade, buscar ali refazer, né? E isso também serve não somente para mães e os pais da criança se atentarem, mas também os profissionais que recebem as crianças, né? Porque a família, quando recebe o diagnóstico, ela fica ali, são várias terapias que precisa procurar, é tudo novidade, então a pessoa realmente fica ali, nossa, quanta coisa, não consegue nem pensar em colocar isso e nem necessariamente entender a necessidade do mediador, sem entender qual é o papel do mediador. E então os profissionais também que receberem essa criança e perceberem essa necessidade e de que não tem prescrito ali detalhadamente essa necessidade de mediação, também orientar a família a solicitar o médico, né, a solicitar essa descrição de que precisa sim de ter um acompanhamento, um mediador. Outra pergunta importante, né, é sobre aba, né, aba multidisciplinar. Os autistas, eles têm direito à terapia aba multidisciplinar? Sim, é um direito do autista ter terapia aba. Inclusive, você pode falar muito mais do que eu dei uma pequena estudada,
é que foi feito alguns estudos que entre crianças que tiveram o tratamento precoce com a terapia ABA e crianças que não tiveram tratamento, tiveram outros tratamentos, mas não multidisciplinar em ABA, eles tiveram um desenvolvimento muito maior. Então é um direito sim da criança, inclusive voltando a essa questão que os médicos são de suma importância. Então o médico que for pegar essa criança, ele precisa colocar no laudo que a terapia ABA é uma necessidade da criança, então tem que constar isso no laudo. Mas sim, é um direito da criança ter a terapia ABA e é, bom, você sabe muito mais do que eu, é realmente crucial para o tratamento precoce da criança, né? Eu tenho formação para atendimento de crianças que têm o diagnóstico de crianças, adultos, né, que têm o diagnóstico de transtorno do espectro autista, então tenho essa formação, estudos voltados para essa área. E o que dizem os estudos científicos, né, é que é o tratamento mais eficaz para a gente conseguir desenvolver as habilidades das crianças, né, que estão em atraso. Então, o que acontece muito é das pessoas não terem o conhecimento da análise do comportamento e acabar colocando ali só atendimento psicológico sem ter essa especificação. E aí é onde encontram dificuldade de achar alguém que seja especialista. Então, a análise do comportamento aplicada ao autismo é feita por um psicólogo, mas ele precisa ter essa especialização para fazer o atendimento. E realmente tem essas diferenças entre os que são feitos pela terapia ABA e os que não são, né? É mostrado que a eficiência desse tipo de atendimento ele é muito maior comparado a outras abordagens. E a gente tem a terapia intensiva, que é uma das coisas assim que acaba as pessoas também não compreendendo, né? O médico passa 40 horas semanais, coloca lá no laudo que precisa de 40 horas semanais de terapia ABA. E a pessoa entende ali assim, nossa, mas como que vai fazer, como que vai conseguir? Acontece muito de diminuir esse tempo. Não o médico, mas os planos de saúde. E o que eu queria saber é até que ponto assim, o plano de saúde ele deve cobrir o que é recomendado pelo médico. Ele pode diminuir de 40 para 20, para 15? Não. Essa é uma questão que está muito em pauta ultimamente. Os planos têm agido de forma ilegal em relação a isso. Porque se o médico estabeleceu as 40 horas semanais, é porque ele, como profissional, entende... Tem uns que diminuem para 1 hora por semana. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Essa questão dos planos de saúde, né, se negarem, é uma pauta que está vindo muito... Está sendo muito grande nos tribunais, a gente tem visto muito isso. Essa questão dessa nega é totalmente incabível, porque se torna algo muito complicado do como que você vai desenvolver uma criança com apenas 1 hora de tratamento, com apenas, se o médico estabeleceu. Então, diante a isso, os planos de saúde estão errados. Então, um dos primeiros passos a se fazer é a reclamação na ANS, né, que é a Agência Nacional Reguladora dos Planos Agência Nacional de Saúde, e aí você faz essa reclamação na ANS. E o que acontece? A partir dessa reclamação, um fato muito importante. Sempre que vocês forem falar com o plano de saúde, vocês tentarem optar por falar de forma que você tenha documentos, seja WhatsApp, seja e-mail. Por quê? Caso você precise posteriormente, não que seja uma necessidade, a gente espera que não, mas que posteriormente precise ingressar na justiça para você ter o direito do seu filho estabelecido, que você tenha essas provas todas de forma documental. Então, o primeiro passo é essa reclamação na ANS. Geralmente, surte efeito. Por quê? Caso os planos de saúde eles permaneçam na ilegalidade, eles podem serem cobrados multas altíssimas, entendeu? Então, é muito importante o primeiro passo dos pais. Tá vendo que o plano está se negando ou está diminuindo, faça a reclamação na ANS, deixe tudo guardadinho ali, porque o plano não pode fazer isso. Isso, de fato, é uma ilegalidade do plano. Inclusive, negar terapias, né,
dizendo que não, porque nós temos clínicas especializadas, mas, por exemplo, nós moramos em São Pedro, aí bota a pessoa lá para Macaé. Sim. Já não basta toda a questão que a família tem, ainda vai ter que sair daqui. Então, isso é totalmente incabível. Então, até mesmo para esses casos de nega do plano, dizendo que tem uma clínica especializada, mas isso for muito distante da casa da criança, muito distante da realidade da família, essa reclamação na ANS também surte efeito para essas questões. Então, no caso, essas provas seria salvar o e-mail, isso print mesmo. de conversas do isso WhatsApp, mesmo, tudo. Tirar esse negócio de telefone é muito complicado, porque, né, fica difícil, como é que você vai fazer prova diante aí? Então, o ideal é fazer essas provas de forma documental, de forma que você consiga guardar e manter físico ali, né? Para que numa necessidade, não é o que a gente espera, mas numa necessidade você venha poder se resguardar, né? Não tá aqui. O que eu vejo muito acontecer em relação ao plano de saúde é eles colocarem os profissionais que eles têm disponíveis, né? O que tem como é que se chama? Que é vinculado com o plano de saúde. Credenciados. Então, eles colocam assim, a gente tem profissionais credenciados, então vai nesses que tem credenciados. Só que não necessariamente esses profissionais vão ter a especialização necessária. Porque a gente vai buscar aquilo, a gente quer pro nosso filho ou pro adulto, seja quem for, um tratamento que funcione, que gere resultados. Então, a gente vai ver a partir dos estudos que essa abordagem analítico-comportamental é o que vai trazer maiores resultados. Porque vai estar trabalhando diversas áreas do desenvolvimento que a pessoa precisa simultaneamente. Então, os estudos mostram isso. Então, eles te direcionam para algo diferente do que é recomendado. Então, nesse caso, é reunir ali a informação, tudo que foi passado e seguir a orientação do médico, mas isso mesmo. Até essa questão, o médico ele tem um fator tão importante que a gente chega até a não imaginar. Mas, inclusive, o médico, quando for fazer o laudo, a criança, caso ela já tenha um terapeuta de confiança, caso ela já faça o tratamento, nesse laudo, o médico tem que estabelecer a quantidade de horas e o profissional que vai atender. Por quê? Porque tem um vínculo terapeuta-profissional. Então, se você tem a criança ali fazendo a terapia já com uma pessoa, a criança pega confiança, a criança já está num tratamento, e aí imagina, por causa de uma nega do plano de saúde, essa criança ter que ir para um outro profissional que, como você disse, pode não ter especialização, ou essa questão realmente a criança não se adapta, a criança já está adaptada, então perde totalmente o vínculo entre paciente e terapeuta. Então, essa nega é totalmente absurda. Então, o profissional de saúde, o médico, o pediatra que for fazer esse laudo, pode estabelecer lá quantidade de horas e profissional que vai fazer esse trabalho com a criança. Isso é muito importante, a gente saber, conhecer qual é o profissional adequado para poder desenvolver ali a criança, porque já aconteceu o médico, ele fez o laudo, colocou que a criança tinha o diagnóstico de transtorno do espectro autista, mas ele não colocou o nível de gravidade, ele não colocou. E indicou que procurasse psicóloga. A mãe procurou a psicóloga, de uma outra área, ela foi ali trabalhando com a criança, mas ela não tinha essa mesma especialização. Então, de acordo com o que ela observava, a criança não precisava dar continuidade ali à terapia, só que a mãe começou a estudar, começou a pesquisar, começou a encontrar informações relacionadas à terapia, analítico-comportamental, né, a ABA. E ela, por conta própria, foi encontrando ali informações e entendendo qual era a importância de seguir ser terapia ABA. E nisso que ela começou a entender que ela foi buscar o atendimento, porque a outra pessoa não tinha essa formação em desenvolvimento infantil e nem em autismo. E ela descobriu que precisava ter essa especialização. Então, o que aconteceu, né? A partir dessa avaliação, esse contato com a criança, que foi possível entender que
O que a pessoa não identificava ali é porque não tinha essa visão aí do desenvolvimento infantil. O que é esperado para uma criança de 2 anos de idade? O que é esperado de comportamento para uma criança de 3 anos de idade? Então, são várias áreas do desenvolvimento que a gente precisa observar. Então, a gente precisa observar habilidades de linguagem expressiva, de linguagem receptiva, de imitação. Então, são várias áreas que a gente precisa estar observando, a área cognitiva, motor e tudo mais. Então, a pessoa que não tem essas informações, esse conhecimento, esse estudo sobre o desenvolvimento da criança, como que é um desenvolvimento típico, como que é um desenvolvimento atípico, não vai conseguir perceber ali o que precisa ser desenvolvido. Principalmente no nível 1, quando é muito pequeno, a pessoa, é normal, tem que esperar, cada criança tem o seu tempo. Sim, cada criança tem o seu tempo. Mas se a gente tem áreas em atraso, a gente vai precisar estimular. Porque crianças típicas, elas podem aprender algumas habilidades de acordo com a observação, com pouco estímulo, com pouco suporte, e às vezes de nenhum. Ela acaba aprendendo ali de acordo com o que ela vai, com as experiências que ela vai aproveitando do dia a dia. E a criança que tem atraso de desenvolvimento precisa de um suporte maior. E eu acredito que o tempo seja crucial, porque acho que até uma certa idade, né, a neuroplasticidade da criança, do cérebro, está ali em movimento. Então, se fizer esse tratamento especializado antes, bom... Exatamente, quanto antes. Quanto antes, melhor. Então, o tempo é crucial. Então, se você acha que seu filho possa vir a ter esse atraso, se você está vendo... Então, é muito importante essa questão dos pais realmente estudarem, entenderem, analisar, para poder entender se de fato é uma questão comum, como você falou, com as experiências do dia a dia, ela vai conseguir passar a lidar com aquilo ali, ou se aquilo ali vai ficar uma coisa latente ainda na questão da criança, né? Quando a gente encontra atrasos no desenvolvimento da criança... se ela tem o diagnóstico de autismo, por exemplo, a ideia que as pessoas têm assim, cada um tem seu tempo, vai aprender sozinho e tudo mais. No caso do autismo, não é dessa forma. Porque se a criança tem um atraso e isso não tem uma intervenção adequada, esse atraso ele só vai ficar maior. A gente vai ficar acumulando atrasos, ao invés de recuperar esses atrasos. Sim. Então, quanto antes a gente começar, melhor, né? Pra gente conseguir fazer esses estímulos de forma adequada. E faz parte desses estímulos, dessa intervenção também a questão da medicação. Muitas pessoas têm medo, têm uma certa resistência, mas o médico especialista, o psiquiatra, o neuropediatra infantil, ele vai avaliar essa necessidade de medicação, de iniciar ou não, e muitos acabam precisando dessa medicação. E o que queremos saber, a pergunta para você, essa medicação é possível conseguir de forma gratuita? Sim, é possível conseguir de forma gratuita pelo SUS e até mesmo pelo plano de saúde. Inclusive, o plano de saúde, ele pode vir a ser obrigado, caso aquela medicação tenha um custo muito alto, elevado, que vai modificar muito o orçamento da família, essa medicação ela pode ser solicitada pelo plano. Você consegue fazer essa solicitação. Mas, voltando, o médico é crucial. É necessário que o médico, no laudo, estabeleça a necessidade da criança, daquela medicação. E aí, com esses laudos, os pais, né, vão encaminhar para o plano de saúde. Porque muita gente não sabe que o plano de saúde também, você também consegue ter esses medicamentos se for uma coisa muito custosa, né? E pelo SUS a mesma coisa, tanto o município quanto o estado têm a obrigação de fornecer esses medicamentos. Agora, para a pessoa conseguir pelo SUS, no caso, a criança teria que ser atendida pelo SUS para conseguir. Mesmo. E quem tem plano de saúde, que foi médicos do plano, vão conseguir, vão precisar, né? Pelo plano, né, pelo SUS. Inclusive, caso você foi atendido por um médico particular, você também pode conseguir pelo estado e pelo município. Também pode. E então, é a pessoa que vai
o pai, a mãe da criança vai buscar Diante. com o receituário do médico. Isso mesmo. Diante a todas as possibilidades que os pais tiverem, eles podem sim. Porque é dever do Estado, né? Essa questão do custo de medicamentos elevados é dever do Estado. Como fala? Fornecer essa medicação. Entendeu? A gente tem a próxima pergunta. É dever do Estado, né? A gente tem a próxima pergunta. Quais são os direitos dos autistas na Previdência e Receita Federal, BPC? Então, é o benefício de prestação continuada. O que seria isso? Seria um benefício que é dado às famílias para o tratamento das pessoas com autismo. Então, vamos lá. Essa é uma questão um pouco polêmica, porque são muitos requisitos para conseguir. A gente sabe que na prática é mais difícil do que eu estar aqui falando todos os direitos que tem na lei, mas a gente precisa ter esperança na sociedade, né? E viver, e sabendo que está na lei, que a gente vai poder correr atrás pelos nossos filhos. Essa questão da Previdência, eu vou só precisar aqui do auxílio do slide para eu falar certinho. É uma necessidade, é preciso o laudo. Essa sempre, questão, né? Vai ser sempre... O laudo tem que ser detalhado, detalhadíssimo, né? Para você, quando chegar na Previdência, né, no INSS, você levar tudo muito bem fechadinho e amarradinho para que fique realmente o direito estabelecido e você poder conseguir. Agora tem uma questão. O valor da família é de 1/4, se eu não me engano, do salário mínimo. Então a família, cada pessoa da família... Você tem que pegar o número de pessoas da família e dividir o valor do ganho da família. Então, por exemplo, se eu tenho só um pai que trabalha e temos 4 pessoas no total dessa família. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão dividir e ver se aquilo ali dá um valor de, se eu não me engano, 300 e pouco, de acordo com o salário que está agora. Aqui, nós temos aqui o limite familiar de 1/4 do salário mínimo por pessoa. Como eu disse, realmente, você precisa fazer essa conta e chegar. É complicado porque, inclusive, tem até está sendo votado, né, uma nova lei aí para aumentar esse valor, porque fica muito complicado, é uma renda muito baixa, então, entendeu? Então, o que a gente pode fazer? A gente não está ensinando ninguém a mentir, não, pelo amor de Deus, não é isso. Caso a família tenha, por exemplo, uma mãe e um pai e a criança, e os pais não sejam casados, tem como colocar a mãe como responsável dessa criança, responsável financeira, sendo ela não tendo renda, e aí fica mais fácil de conseguir. E aí tira o pai de escanteio. Não estou ensinando ninguém a mentir, não é mentira. É só porque realmente é muito complicado de você conseguir esse benefício se você for colocar nessa perspectiva dessa família, porque se você for dividir por 3, né, as 3 pessoas o salário, você não vai conseguir chegar no BBC e no valor, né, necessário para conseguir. E o BBC, qual é o objetivo desse benefício? É que seja custeado o tratamento para aquela criança, para aquele adulto, né, seja para aquela pessoa. Então, o que assim, é o ideal que a gente possa fazer? É pegar esse valor e pagar um plano de saúde com esse valor, entendeu? Para quê? Porque a partir do momento que a criança tem o plano de saúde, os outros tratamentos, as outras terapias, tudo vai estar coberto pelo plano de saúde, entendeu? Sim. Então, é muito importante essa questão do BBC e é de fato para o tratamento da criança ou do adulto, né? Então, é uma questão complicada, porque na prática a gente sabe que é uma questão difícil, inclusive a INSS é um órgão um pouco complicado de lidar, mas é para o tratamento, né? E o ideal é que seja para de fato custear o tratamento dessa pessoa. Entendeu? Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. A gente conseguiu responder as perguntas que a gente tinha. Se alguém tiver mais alguma pergunta ou se ficou alguma dúvida em relação a tudo que foi dito aqui. Então, só fazendo um adendo, desculpa por te cortar, amiga. É que a Manu, a mãe que estava na live, ela falou sobre o passe intermunicipal e interestadual, que foram algumas perguntas que ela colocou. E realmente é direito da criança. Ela mencionou que aqui em São Pedro, no Leão
2013, eu não sei onde fica, mas ela disse que aqui em São Pedro, na nossa cidade, você consegue ir a esse local e saber a documentação necessária para você conseguir. Em relação a isso, de fato, é direito do autista esse passe, inclusive para as terapias, para que você consiga levar o seu filho, né, para fazer as terapias, seja no município, seja intermunicipal ou seja interestadual. Em relação a passagens de avião, o que eu pude pesquisar é que você consegue um desconto para o acompanhante. E esse desconto chega de 50% a 80%. Então, essa é uma questão. Outras questões que eu também achei muito legal é a isenção de PVA. No caso esse do desconto, só para acompanhante? Só para acompanhante. A pessoa? Não. Entendeu? A passagem da pessoa é paga. Isso, aí o acompanhante que ganha o desconto. Entendi. Aí do IPVA? Então, temos isenção do IPVA e a restituição do imposto de renda pode ser antecipada. O FGTS dos pais também pode ser antecipado, você consegue antecipar. São questões que eu também foi nova para mim pesquisando, eu achei muito legal. Temos a questão de vaga prioritária. Agora, um porém, vamos lá. Você tem o seu filho que está ali com autismo nível 3. É uma dificuldade muito grande. Então, você tem uma vaga, é uma necessidade sua. Mas o que acontece? Temos uma criança com autismo nível 1. Não estou dizendo que uma sobrepõe o direito à outra, mas não é isso. Só temos uma vaga, né? Porque o que a gente vê hoje em dia, os mercados, os shoppings, deixam ali uma vaga para aquela criança. Então, é uma questão de consciência dos pais. Meu filho, graças a Deus, fez o tratamento, tá bem, tá de boa? Sim. Então, beleza, eu vou utilizar a vaga normal, porque o meu filho não tá tendo nenhuma questão sensorial, aquelas comportamental. Porque a gente acontece muito de ter essa questão da distância de onde a gente estaciona até o local que a gente vai. Pode acontecer diversos comportamentos, pode ter diversos estímulos ali que vão fazer com que a criança tenha determinados comportamentos e que seja difícil chegar até o local ou então voltar. Algumas crianças já vão ter aprendido alguns comportamentos, ter desenvolvido algumas habilidades. Uma delas, por exemplo, espera, né, de esperar, porque a gente vai ao mercado, a gente vai ao lugar, a gente encontra filas e a gente nem sempre a gente vai conseguir esperar aquela fila enorme, porque a criança não desenvolveu ainda essa habilidade, que é uma das coisas que a gente desenvolve, que a gente trabalha durante a terapia ABA também. Essa questão de fila é até legal também que você falou. Sim, a criança autista, ela tem direito a passar na fila prioritária, assim como idosos e crianças de colo. Eu achei legal isso que você falou, que é a da família, né? Também perceber ali se vai utilizar ou não dessa vaga. Porque que acontece? Em algumas situações, se a gente estiver desenvolvendo, estiver fazendo treino para que a criança desenvolva, aumente o tempo de espera, a gente vai poder aproveitar as oportunidades que a gente tem no nosso dia para fazer o ensino daquela habilidade ali. Então, algumas crianças vão ter um tempo mínimo de espera de 1 segundo, 1 minuto. Então, é pouco. A gente não vai conseguir ficar meia hora, 1 hora numa fila. Vai ser muito difícil. A gente vai ter dificuldades ali. A criança vai ter comportamentos que vai ser difícil do adulto lidar ali naquele momento. Mas tem algumas crianças que vão ter um tempo maior de espera, que já trabalhou essa habilidade, já estava há muito tempo fazendo esse tipo de treino, e a gente vai conseguir um tempo maior. E a gente vai perceber ali que estamos num lugar onde o tempo de espera é de 15 minutos, então eu sei que é um tempo importante para a gente aproveitar, para incentivar, estimular, fazer a manutenção dessa habilidade de aguardar, de sentar, enfim, né, de se comunicar. São várias oportunidades que a gente pode aproveitar nessa situação. Então vai muito disso da gente perceber ali, ter esse contato com os terapeutas também, para ver se essa habilidade está sendo desenvolvida e entender o tempo de espera que a criança tem naquele momento, né? Porque para algumas a gente pode aproveitar essa oportunidade para aumentar o tempo, e para outras a gente vai precisar realmente utilizar e ser mais rápido. Sim. Acho que é isso. Acho que a gente trabalhou as perguntas que tinham e a gente sabe que na prática é um tanto quanto mais difícil, mas só de ter uma lei que estabelece os direitos já é um grande passo.
né? Uma questão importante é que algumas coisas podem ser resolvidas com liminar, e aí você faz essa liminar com tutela de urgência, né? E aí você vai precisar do auxílio de um advogado para trabalhar essas questões. Em questão de medicamento, de nega de terapia, caso realmente todas aquelas questões que a gente falou, fazer reclamação na ANS, não tenha surtido efeito, então aí vocês procurem um profissional especializado na área que possam dar andamento num processo e para poder estabelecer todas essas questões, seja o medicamento, seja a terapia. E voltando a falar que é muito importante que o médico deixe no laudo estabelecido absolutamente tudo. Então, papai, mamãe, quando vocês forem para consulta, eu sei que é muito difícil, como a Ana falou, quando os pais têm esse laudo ali, fica muito com a cabeça muito complicado, mas é importante que vocês lembrem que o laudo precisa ser totalmente específico, sim, em relação, detalhado, né? Bem detalhado. E caso vocês encontrem nega no próprio profissional de saúde, no médico que se negue a terapia ABA, mostre para ele, leve para ele, aqui, ó, temos estudo. Não, doutor, realmente é importante, eu quero que o senhor, porque ele não pode se negar a fazer esse laudo. Isso tudo, né, que foi abordado aqui, trouxemos várias questões onde a pessoa tem ali direitos, a pessoa tem direitos e acaba sendo negado, e muitas vezes muitas pessoas aceitam porque não conhece, sim, acha que, ok, é assim mesmo. Não. E então, nesses casos que entra a importância, né, do trabalho do advogado. Sim, um profissional especializado para poder auxiliar os pais nessa questão, porque essa nega simplesmente aceitar não faz sentido, porque isso vai atrapalhar o desenvolvimento da criança. E como a gente falou no início, o tempo é crucial. O tempo para o tratamento do espectro do autismo é crucial, porque se você fizer o tratamento de forma precoce, vocês vão ter resultados muito maiores do que deixar para fazer com 7, 8, 9 anos, quando já está com as comorbidades estabelecidas. Então fica mais complicado de você trabalhar, sim, com a criança, né? Então, se a gente tiver uma dificuldade, a gente precisa buscar imediatamente um advogado para conseguir ter, né, um retorno mais rápido, no caso, né? E aí, como é que a pessoa consegue esse tipo de atendimento com o advogado, né? A pessoa vai lá, entra em contato com o advogado, fala que eu preciso de uma consulta, preciso de o quê? Tirar umas dúvidas, como é que é? Eu saberia explicar como é que é a primeira sessão de terapia e tudo, mas como que é nessa parte do direito? Lá. Caso a pessoa, né, seja uma família que tenha uma dificuldade, né, seja que financeira, nós temos a Defensoria Pública, e aí o acesso à justiça gratuita pelo Estado, é direito também de qualquer um. Mas, caso seja a necessidade de um profissional, é isso mesmo, é entrar em contato com o profissional, contar ali para ele o que você está passando, para que ele, diante a especialidade, né, que ele tenha uma especialidade, um cuidado para trabalhar bem o caso, e diante ali as provas, né, documentais, poder dar ingresso nesse processo, com a tutela de urgência, com as liminares, com tudo que precisa ser feito para que o direito seja o mais rapidamente efetivado. Então, gente, guarda tudo que tiver de informação, deixa tudo guardadinho. Já vou até dar outra dica aqui. Salva tudo no Drive. Faz uma pastinha só lá com todas as informações. Tira ali foto, cópia, tudo, deixa tudo guardadinho, organizado. Quando precisar, tá tudo lá. Qual é o seu Instagram pra gente deixar aqui? Então, meu Instagram é @JulianaSouzaADV. Tá ótimo. Qualquer dúvida que tiver em relação a qualquer assunto que a gente teve aqui no vídeo, perguntas a mais, sim, né? Sim. Que deve ter muita coisa ainda para ser dita, para ser comunicada. É só deixar aqui nos comentários e a gente prepare aí um novo vídeo para trazer mais informações. É verdade. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigada, eu amei estar aqui com vocês, de verdade. Eu tô aqui vencendo uma barreira. Ai, desculpa. Eu também. Eu tô aqui vencendo uma barreira de estar falando, fazendo vídeos, Luana me ajudando aí, né? A gente ia fazer live, não deu certo, não deu para fazer, não tava abrindo, não tava funcionando. Então vamos fazer um vídeo aí, vamos colocar no YouTube, porque o importante é que as informações sejam passadas adiante. E falando em informação ser
passado adiante, compartilha aí com quem precisa dessas informações. E qualquer dúvida, qualquer pergunta mais, é só deixar aqui que a gente traz em um próximo vídeo. Tchau! É isso, consegui! A gente